Olha, é começo de ano, viu? E a coisa está realmente pegando fogo, né? Nós estamos vendo aí atitudes, posturas, né, diferenciais. Estamos vendo aqui os prefeitos, né, tentando, logicamente, impor aí algumas novas regras em suas ações. Como estamos vendo lá em São Paulo, o prefeito Dória aparecendo com algumas medidas, né, que acabam surpreendendo. E o prefeito de Ribeirão Bonito está sem papas na língua. E durante o encontro lá em Ribeirão Bonito, quando os sindicalistas do Sismar estavam reunidos com servidores, e o prefeito surgiu e disse que o grupo de sindicalistas era composto por petistas, comunistas, vagabundos, e enfrentou o pessoal do sindicato, né? Nancy, tem um preâmbulozinho, tem uma introdução à matéria, porque eu gostaria até de conversar com o prefeito para saber se realmente ele confirma aquilo que chegou como informação ao nosso programa, não só por aqueles que estavam lá na praça, mas também pelo próprio sindicato, né? O que diz a matéria, Nancy? Madalena, a história é a seguinte: reunidos em uma assembleia na última segunda-feira, um grupo de servidores da Prefeitura de Ribeirão Bonito teria sofrido pressão do prefeito Chiquinho Campanher para que o ato não fosse realizado. Segundo relatado por funcionários, cerca de 20 pessoas, muitos acompanhados por familiares, aguardavam o início do ato na praça da Igreja Matriz, quando o prefeito chegou ao local e esbravejou contra os presentes. De repente, um senhor grisalho chegou, apontando o dedo na cara dos servidores e, aos gritos, começou a dizer que quem fosse atrás do sindicato iria se prejudicar e ficou gritando com todos os presentes aleatoriamente e insistindo nas ameaças. Isso foi o que disse o sindicalista, o Marcelo Roldan. O senhor grisalho seria o prefeito. O chefe do executivo deixou o local e teria ainda tentado impedir que o sindicalista gravasse as suas declarações. Como fui atrás dele filmando e fazendo perguntas sobre a sua postura e falta de respeito, ele voltou para discutir e tentou tomar o celular da minha mão. E neste momento, quase chegamos a nos pegar no meio da rua, foi o que contou o Roldan. Entre outras coisas, o prefeito teria dito: os sindicalistas são petistas, comunistas e vagabundos e vêm tacar fogo nesse momento de dificuldade em que eu estou tentando colocar a casa em ordem. O Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região, o Sismar, anunciou que o caso será registrado em boletim de ocorrência e encaminhado ao Ministério do Trabalho e também ao Ministério Público. Bom, então nós nos baseamos, né, em declarações feitas pelo Roldan do sindicato, né? Que é o sindicalista que esteve lá. E agora eu estou em contato aqui com o prefeito Chiquinho Campanher, lá de Ribeirão Bonito. Ô Chiquinho, me diga uma coisa, o pessoal disse que você acabou usando, né, aí de um argumento, dizendo que eram petistas, comunistas, vagabundos. Foi exatamente isso mesmo ou tem algum exagero na explicação por parte do sindicato? Madalena, nós temos que dividir esse tema em 3 etapas, correto? Primeiro é o seguinte: eu estava me dirigindo até a prefeitura novamente durante aquele dia e, ao passar na Praça da Matriz, eu fui surpreendido que eu vi um número de funcionários públicos municipais ali reunidos. Estacionei, aí que eu me deparei que havia alguns membros do sindicato aí de Araraquara dialogando com os funcionários. E minhas palavras foram bem claras: vocês ficam espertos com o sindicato. Vocês verificam o que eles conquistam para vocês. E não se esqueçam da dificuldade financeira que o município está atravessando. É bem o inverso. Os sindicalistas se dizem: quem é o senhor? Eu falei: não interessa quem sou eu, só deixei um recado para os funcionários: vocês ficam acordados com atitude de sindicato. Só para ilustrar, consegui fazer pagamento para a área da saúde no dia de ontem. Aí você tem um retrato de qual é a situação financeira que atravessa o município de Ribeirão Bonito. Veja só, esses problemas todos herdados eu estou tentando solucionar com 20 e poucos dias de administração. E o que você recebe? O sindicato já trabalhando em cima de funcionários, buscando reivindicações que depois, se você tiver interesse, até que está aqui em minha mesa, que foi protocolado ontem, junto à prefeitura, com 20 e poucos dias você tentando colocar a casa em ordem, corrigir algumas deficiências que sofre o município e o sindicato por trás insuflando.
É possível se trabalhar dessa maneira? Onde a gente busca solução para problemas gravíssimos que atravessam o município, a ponto que eu precisar atrasar a folha de pagamento todos esses dias, e o sindicato alegando o quê? O que eles buscam? A não ser uma coisa bem clara: tumultuar o dia a dia da administração pública. Quantas colocações, eles me chamavam de coronel. Tanto é que eu gostaria de receber no meu gabinete e perguntar qual é a patente deles. Se eles forem abaixo, vão bater continência para mim. Se for acima, baterei eu continência a eles. Essa é a minha forma de tratar, de administrar Ribeirão Bonito hoje. Aqui precisa ter comando, direção, que é o que estava faltando em Ribeirão Bonito. Agora, o sindicato quer dialogar, é uma coisa. Agora vem insuflar, é outra bem diferente. Desculpa de ter me alongado um pouco, Madalena. Não, tá aí, a gente perguntou. Agora, essa questão de ter dito que eles eram petistas, comunistas, vagabundos, existiu essa frase ou isso... Eles podem me chamar de coronel? Eles podem me tratar como coronel? Então a resposta foi à altura. O chamei de banda de petistas, de comunistas, de desocupados. Bom, eu tenho aqui também, né, o Marcelo Roldan. Marcelo Roldan, você está ouvindo aí o prefeito, né? O prefeito está bem, vamos dizer, categórico nas suas afirmações, né? Dizendo que vocês foram lá para insuflar e não para conversar e não para dialogar, né? Qual que é a sua visão, Marcelo, nessa postura do prefeito? Olha, Madalena, a fala do prefeito confirma a postura dele de coronel mesmo, pedindo inclusive que a gente tenha que bater continência e é assim que ele vai conduzir a administração, né? Existe um breve histórico que a gente precisa passar com relação aos acontecimentos. Em 2012, nós começamos a representar os trabalhadores de Ribeirão Bonito. Chegamos lá num mês que ia ser votada uma reforma administrativa que ia passar toda a categoria de lá para estatutário e com regime próprio de aposentadoria. Nós identificamos aquilo, os servidores estavam muito preocupados, sem saber exatamente o que era essa mudança. Nós conseguimos, em reunião com o prefeito à época, que era o senhor Paulo Veiga, os vereadores da Câmara, os servidores, a própria empresa de consultoria que estava prestando serviço dessa reforma administrativa e mais o sindicato, nós conseguimos reformular essa reforma administrativa, fazendo com que hoje o município de Ribeirão Bonito tenha um plano lá, um plano administrativo dos mais modernos da nossa região, mais justos para os trabalhadores e tudo mais. Nesse momento tudo foi negociado e isso não nos impediu de fazer fiscalizações no governo do prefeito lá, Paulo Veiga. Depois disso veio o prefeito Nenê, nós continuamos as tratativas com os trabalhadores, o procedimento é sempre esse, Madalena, a gente no começo do ano reúne os trabalhadores, ouve quais são as demandas deles, o que eles estão precisando, qual é a pretensão de ganho salarial, de reposição de inflação, o que eles esperam para o ticket, isso é feito uma assembleia, os trabalhadores deliberam a respeito das pautas, né? Eles escolhem as pautas, reivindicam, é colocado em votação, a maioria predomina, então o que a maioria decidir é colocado num documento e protocolado para a prefeitura para que a prefeitura responda tecnicamente. A gente não vai para insuflar ninguém, nem para tumultuar. Muito pelo contrário, Madalena, só para você entender, no dia de segunda-feira, nós passamos o dia todo em Ribeirão Bonito, passando nas unidades e conversando com os trabalhadores, vendo como estavam os prédios públicos, os veículos, tal, que por sinal estão em total abandono no município. E a gente acabou encontrando com um dos ex-prefeitos lá, o Paulo Veiga. Ele parou o carro dele e veio conversar com a gente, contando inclusive que ele estava respondendo um processo da época que ele era prefeito e que algumas das nossas denúncias na época também o fizeram responder algumas coisas, vir aqui no Ministério do Trabalho do MPT, só que ele como um político, né, como uma pessoa, como vocês falaram há pouco, a gente não pode pessoalizar as coisas, ele nos recebeu como se a gente fosse velhos conhecidos, cumprimentou a gente, perguntou como que estava o trabalho, o que a gente estava achando da nova gestão, enfim, foi uma conversa tranquila. O Cismar tem quase 30 anos, Madalena, é o primeiro sindicato de servidores municipais do Brasil, pós a Constituição de 88. A gente vem nos últimos anos buscando qualificar a diretoria, então a diretoria hoje é composta por um quadro de servidores que tem nível superior, nível técnico, pessoas que são dedicadas no seu local de trabalho. A gente tenta fazer as coisas dessa forma. Sempre tivemos reunião em Ribeirão Bonito no barracão da igreja, que o padre gentilmente nos empresta para reunir os trabalhadores lá. Já tivemos reuniões lá com quase 200 trabalhadores, mas nos últimos anos, por um entendimento do trabalhador que o sindicato às vezes tem que conseguir o que está pedindo, e quando isso não sai, o sindicato não presta, poucos trabalhadores vêm participando. Tanto que nessa assembleia de segunda-feira,
a gente estava lá, era por volta de umas 10 para 6 da tarde, tinham cerca de 20 trabalhadores com crianças pequenas, com esposa e tal, aguardando. Eu estava conversando com um grupo de uns 5 ou 6 motoristas que estavam me passando a situação dos veículos do município, que estão sem manutenção, colocando eles em risco e tal, quando de repente eu ouvi gritos, e aí eu olhei para o lado e vi um senhor grisalho apontando o dedo em riste, na cara dos servidores, se aproximou dos servidores, entrou no meio deles e começou a gritar: quem for atrás do sindicato vai ser prejudicado, porque sindicato não faz nada, porque vocês vão ver só, porque não sei o quê, e ameaçando. Eu então me dirigi até ele e perguntei: escuta, quem que é você? Aí ele falou: isso não te interessa, eu quero saber quem é você. Eu falei: olha, eu estou uniformizado, eu sou do sindicato, eu quero saber quem é você. Ele falou: isso não interessa, e virou e saiu e continuou falando mal da gente, do sindicato e tal. Eu então pus o meu celular para filmar, fui atrás dele e comecei a perguntar: escuta, quem você está pensando que é? Você pensa que é o quê? Algum coronel? Foi quando um servidor gritou. Isso não é postura de um prefeito. Eu concordo plenamente com ele. Isso não é postura de ninguém, né? Fazer o que ele fez lá não é só de um prefeito, não, de qualquer ser humano. Então, ele, quando percebeu que eu estava filmando e fazendo essas perguntas, ele voltou andando em minha direção com certa agressividade, tentou tomar o celular da minha mão, quase me derrubou o celular. Eu então me defendi, obviamente. Ele acho que então mediu o tamanho do problema que ele estava arrumando e começou a bater boca e falar que o sindicato não faz nada, não consegue nada para ninguém, coisa que ele é totalmente desinformado. Eu não sei com que tipo de sindicato ele lida na empresa que ele tem lá em Boa Esperança e como ele trata os trabalhadores dele. Mas nós aqui do Sismar, nós defendemos tanto os direitos dos trabalhadores quanto a excelência no serviço público. E isso é de conhecimento dos servidores. Nas assembleias, a gente deixa claro para os trabalhadores que é importante prestar um bom serviço para a população, para a gente ter dignidade e a condição de pleitear os nossos direitos. É assim que a gente trabalha, né? A gente não dá guarida para vagabundagem, para o desrespeito ao serviço público e à população. Feito isso, ele saiu. Eu ainda filmei mais um pedaço depois que ele bateu no celular e tudo. Ainda um outro companheiro aqui, o Marcelino, também começou a perguntar, falou: escuta, que falta de respeito é essa? Como é que você chega aqui gritando com um trabalhador, ameaçando e tal? E ele ficou ironizando que sindicato não faz nada, que é um bando de vagabundo e tal. Tanto que ele confirmou isso numa entrevista num blog de Ribeirão Bonito, fato que vai nos levar a representá-lo na justiça comum, né, como uma queixa-crime. A gente também ontem estive na delegacia lá de Ribeirão Bonito, recebemos a orientação de como proceder no registro desse boletim de ocorrência. Vários servidores que estavam presentes se prontificaram a testemunhar e eles ficaram abismados com a postura do prefeito, acharam que aquilo foi uma coisa completamente descabida. Né? Alguns servidores ficaram assustados, teve 2 servidores que foram embora depois disso, eles ficaram com medo, de fato, da ameaça do prefeito. Só que depois que ele fez isso, os servidores começaram a mandar o WhatsApp para os outros e tal, não sei o quê. A Assembleia teve quase 50 trabalhadores, o pessoal ficou indignado e veio em nosso apoio, né? Apareceu gente da imprensa e tudo mais. Eu fiz questão de, antes do começo de terça-feira, no final da noite, relatar o fato na internet, porque eu, de fato, tive até dificuldade para dormir, porque eu não conseguia entender a agressividade do prefeito. Bom, Rodan, olha, vamos fazer o seguinte, né? Para a gente não se alongar muito, a gente tem um horário aqui, deixa eu perguntar ao prefeito, para ver se existe a possibilidade do entendimento entre... Um diálogo, sem diálogo, essa né? animosidade. Agora, o prefeito, como é que o senhor observa essa fala também do Rodan, porque ele observou aí que o senhor agiu daquela forma e tal. O senhor teria alguma coisa para perguntar para o Rodan, alguma coisa para que houvesse um entendimento? Porque a situação do Ribeirão Bonito, pelo que nós recebemos uma informação, está trágica, né? Carros abandonados, as viaturas numa situação delicada, o prefeito dizendo que não conseguiu fazer o salário ainda, só ontem acabou pagando o salário dos funcionários de saúde. Teria alguma questão que o senhor gostaria de levar ao ar com o Rodan ou não? Só detalhe, ao ouvir as explanações do Rodan, eu fiquei tão emocionado lá, quase que eu cheguei a lágrimas aqui. A exposição dele, ele colocando-se na condição de vítima, que ele foi agredido e tudo mais, só não fala que estava em 4 querendo quase avançar sobre o prefeito. Mas eu não vou polemizar, sabe por que motivo, Madalena? Eles precisam de ibope para continuar trabalhando. Vamos esperar o seguinte, eu vou fazer as tratativas com o quadro de funcionários, vou expor para os funcionários públicos a real situação financeira do município, as condições que nós vamos poder trabalhar. E após daqui a um tempinho, vamos verificar as conquistas que o sindicato consegue para os funcionários públicos municipais, principalmente de Ribeirão Bonito. A gente se lembra de um período muito curioso, o sindicato dos metalúrgicos, frente à cidade de São Bernardo do Campo, e aonde que chegou São Bernardo do Campo depois das lutas intensas de metalúrgicos. E Ribeirão Bonito não vai fazer palco disso e nem pouco ibope para eles. E infelizmente, Madalena, essa é a minha posição. E esse que vai ser o nosso comportamento em Ribeirão Bonito. Vou colocar a situação financeira do município em ordem,
Vou ter que tomar algumas medidas amargas que serão tomadas, isso agradando ou não, mas terão que ser tomadas e serão feitas. E após eu ter algum posicionamento quanto à situação do funcionalismo público, eu me comprometo a me dirigir a você. Quanto ao sindicato, eu não tenho nada que me tratar com eles. Tá bom, Madalena? Eu agradeço a oportunidade, o espaço que você me cedeu. Muito obrigado. Então, quer dizer, o prefeito fechou questão dizendo que não tem diálogo com o sindicato, né? E aí, Rodan, como é que fica uma situação como essa? A gente lamenta, né, Madalena, porque na verdade ele não é rei. Ele é só um prefeito, inclusive, que está com 2 processos de impugnação da candidatura dele, né? Pelo que eu li o relato do juiz que acatou a denúncia da Justiça Eleitoral, ele provavelmente vai ser cassado, nem vai continuar lá. Isso que ele fez com os trabalhadores, porque não é comigo, não é com o Cismar, Madalena. O que ele fez foi ameaçar os trabalhadores. Já é constrangedor numa cidade pequena o trabalhador ir para uma praça, num barracão aberto e se reunir para conversar com os sindicatos. Eles já têm medo, por isso até que poucos participam. Já é constrangedor. Aí, em 9 cidades, eu nunca vi, nesses 5 anos que eu estou aqui no Cismar, mas eu nunca vi um prefeito fazer o que ele fez. Muito pelo contrário, ontem tinha um representante do prefeito de Américo Brasiliense na Assembleia aqui em Américo, foi bem recebido, fez falas, anotou as pautas dos trabalhadores. Lá em Boa Esperança a gente tem conversado amigavelmente com o prefeito Fabião, mesmo ele tendo mudado a jornada de trabalho para a maior dos trabalhadores, está tendo diálogo, ele se comprometeu a rever a posição daqui a alguns dias. Aqui em Araraquara, com todos os entreveros que a gente teve com o Barbieri no último governo, tinha conversa com os secretários, em alguns momentos até mesmo com o prefeito. A gente sabe que tinha uma questão pessoal comigo, então eu evitava participar das reuniões, mas sabe, em todo lugar a coisa caminha como tem que ser, Madalena. Esse casamento entre sindicato e patrão é indissociável, não existe divórcio. Ele vai ter que sentar na mesa do MPT e ouvir o que a gente tem que falar e vai ter que assinar compromissos lá. No Ministério do Trabalho é a mesma coisa. Os prefeitos anteriores de Ribeirão Bonito vieram aqui em mediações e assinaram compromissos, participaram de negociações. A gente sempre entende a dificuldade financeira do município. Só que eu passei a pauta agora em box aqui para o Luiz Antônio. Se vocês olharem o que foi pedido lá em Ribeirão Bonito, é manutenção de prédio, manutenção de viaturas, contratação de monitor para acompanhar no transporte de crianças. Quer dizer, a cidade está abandonada e no lugar do prefeito sentar e conversar, ele quer se colocar na posição de rei que vai fazer e acontecer. E pelo que eu tenho um pouco de experiência aqui no sindicato, uma pessoa que se coloca dessa forma nem faz e nem acontece. Ele não dura um mandato inteiro com essa postura. É lamentável. E aqui no sindicato não tem ninguém filiado ao PT, Madalena. Eu sou o único membro de partido político, sou do PSOL. Só que eu não uso isso no meu dia a dia como sindicalista. Agora, ele sim é do PSDB e eu não sei porque ele acusa os outros de ser de partido, se ele está num partido que, com todo respeito, tem pessoas envolvidas com desvio de merenda e vários outros golpes Brasil afora. Então, é lamentável para a gente que ele tem essa postura. No ofício que nós enviamos para ele, está solicitado logo no começo o diálogo, só que também está informado para ele que a gente não tolera assédio moral, ameaças e outras coisas contra a categoria. Nós vamos sim defender os trabalhadores de Ribeirão Bonito com muito mais determinação agora que ele fez essas falas aí, inclusive. E vamos representá-lo criminalmente para que ele responda e se coloque no lugar dele. Muito obrigado. Então ouvimos aí os dois lados da questão, como tem que fazer o jornalismo, né? Só não fala quem não quer. Porque a gente está percebendo que, nossa opinião é que vai ter aí um relacionamento bastante, vamos dizer, bastante atritado. Não começou bem. Não começou Para o bem. início de gestão não é bom, né? Tem que sentar e dialogar, mas enfim, parece que as partes já estão muito bem posicionadas nessa história, principalmente o prefeito. E quem sai perdendo é o trabalhador que fica no meio da história. Pois né? Um fica acuado, um se intimida, outro vai ser agressivo, outro vai fazer um debate político. Poderia ser bem diferente. É isso aí. Agora, eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né? A partir do momento que no diálogo alguma coisa emperrar, então aí eu acho que até o debate passa a ser interessante. Mas num primeiro momento, nos parece que a situação realmente fica aí bastante delicada, né? Mas vamos esperar para ver o que vai ser e como vai ser a reação do servidor público lá em Ribeirão Bonito diante dessa postura do prefeito e da postura do sindicato diante do quadro que começamos a observar logo no começo do ano, né? Vamos ver. O ideal é que sindicato não seja tratado como inimigo, que de fato não é. Sindicato pode ser parceiro. Então, vamos ver o que acontece.